Vamos começar mais um Papo com Zê. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com o luto no cotidiano. Vamos receber a psicóloga Sabrine Hiller, que vai bater um papo com a gente sobre o luto. Então, vamos dar um tempinho aqui pro Instagram e convidando as pessoas. A nossa convidada já está por aqui, daqui a pouquinho eu mando o convite para ela. Vamos dar uns minutinhos aqui pro Instagram avisar que nós já estamos ao vivo. E vocês que estão chegando, nos ajude aí a convidar as pessoas usando o aviãozinho aqui, ó. Usando o aviãozinho. Se alguém quiser... Sabrine, já mandei. Se alguém quiser fazer alguma pergunta quando a gente estiver com os comentários desativados, é só escrever no balãozinho que tem interrogação. Boa noite, convidado especial. Boa noite. A gente está aqui, estou explicando aqui para o pessoal. Opa, está cortando minha cabeça aqui, deixa eu enquadrar aqui. Seja muito bem-vinda aqui no Papo com a Z. Muito obrigada por você ter feito o convite. Eu que agradeço. Normalmente, quando eu começo aqui, a gente faz uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, para dar tempo do Instagram avisar que a gente está no ar, tá? Aí, para quem está chegando aí, eu peço que convide mais pessoas usando o aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho aí debaixo da nossa imagem, é só mandar o aviãozinho, convidar as pessoas. E daqui a pouco a gente vai desativar os comentários para prestigiar a nossa convidada. Deixa eu botar o tema do nosso papo aqui hoje. Como lidar com o luto no cotidiano. Como lidar com o luto no cotidiano. Se eu consigo ficar aqui. Consegui. Oi, Dona Maria, tudo bem? Mamãe na área, que bonitinho. Mamãe da Sabrina. Sabrine, bora convidar as pessoas, mandando aviãozinho. Sabrine, muito obrigada por você ter aceito o convite de vir aqui bater esse papo com a gente, conversar sobre esse tema que é tão interessante, né? Verdade. Muito bacana. Sabrine, você é psicóloga, né? Sim, psicóloga, formei tem alguns meses. Sim, tem alguns meses que você se formou. Isso. Vamos lá, então. Vamos começar nosso bate-papo? Vamos lá. Vamos lá, me diz aí, quais os tipos de luto que se vivencia? Porque muitas vezes a gente está vivenciando um processo de luto e nem sabe, né? Nem sabe que está vivenciando um processo de luto. É verdade. O que é o luto propriamente dito? O que é isso? Explica pra gente isso. Existem várias formas de luto? Existem várias formas. O luto, ele é dor, né? Ele é sofrimento. Aquilo que nos causa dor, que nos causa sofrimento, é uma forma de luto, né? E existe o luto que a gente conhece pela morte de um ente querido, até um cachorro que morre, que você considera da família. Isso é o luto normal que a gente conhece, já que todo mundo vivencia quando perde um parente, a mãe, o pai. Uhum. E a gente tem o luto do dia a dia, que são aquelas coisas que nos atravessam e a gente acaba nem percebendo. Uhum. Uma amizade que acaba se indo para se afastando, mudando para outra cidade, um filho que muda para outro país ou para outra cidade, que acaba causando aquela angústia, aquele sofrimento, uma preocupação dos pais, dos irmãos, né? A gente tem aí a separação litigiosa, que é um processo muito, muito desgastante emocionalmente e que as pessoas nem percebem quando estão envolvidas nesse problema, que elas estão passando por um processo de luto. Não só a perda do casamento, mas quando você tem que lidar com todo o processo, guarda de filho, isso é muito angustiante. E isso a gente também encaixa no luto do cotidiano. A gente tem também muito interessante... Pode falar. Não, pode falar, depois eu pergunto.
idosos, muitas vezes, quando a gente vai deixando de ser aquele jovem de 20 aninhos, cheio de colágeno, Vai né? ficando vivo mais tempo. Isso, mais experiente, essa você se percebe num outro corpo, que não era o seu corpo, né? Você fica mais limitado, as coisas para você se tornam mais pesadas, mais difícil de fazer. Isso também é um luto, não se identificar mais, não se identificar Não se na idade que reconhecer. você está, exatamente. Uhum. Sim, eu ia perguntar, assim, por exemplo, às vezes a pessoa perder o trabalho, está trabalhando ali muitos anos, e de repente ela é demitida, ou por algum motivo ela precisa sair. Isso é uma forma de luto, não é? É um luto, né? Tudo que é perda, tudo que te causa sofrimento é um luto. Uhum. Sim. E até que ponto que o luto pode interferir de forma a paralisar a pessoa, de impedir de que ela tenha uma vida social? E até que ponto esse luto, o que ele pode ocasionar na vida de uma pessoa, o luto? Então, o luto, quando ele não é bem vivido, quando você evita vivenciar esse luto, que é encarar as coisas de frente de maneira consciente, esse luto ele gera um adoecimento psíquico. Você entra em depressão, você acaba tendo transtornos do sono, transtornos de alimentação, você come muito ou você não come nada, né? São fases aí do luto, são coisas que, se você não se permitir vivenciar, se você não se permitir estar naquele momento presente, você gera uma depressão profunda, crônica, e você acaba aí perdendo o sono, ou ficando mais recluso, ou dormindo muito. O que você está me dizendo é que é muito importante, extremamente importante, que a pessoa vivencie o luto. É importante ela vivenciar o luto, mesmo a gente sabendo que o luto tem algumas fases. Eu até anotei aqui, né, que o luto tem, nas minhas pesquisas aqui para entrevistar você, que o luto tem algumas fases, não Tem é? sim, E tem sim. que é muito importante que a pessoa, vamos supor que a gente falou aqui que tem vários tipos de luto, mas o luto especificamente de uma perda de um ser querido, de um ente querido, de um pai, de uma mãe, ou até de um filho, que eu acho que é um luto, né? Não assim, não existe uma dor maior do que a outra, existe a dor da pessoa naquele momento, naquela hora. Sim, Então, é importante essa pessoa vivenciar esse luto, chorar mesmo, chorar, botar para fora mesmo, não ter sim, vergonha, não ter medo disso, não é? E passar por sim. todas as fases. Pode explicar para gente essas fases, falar um Posso. pouquinho sobre isso que eu falei aqui agora, essa importância de se Então, vivenciar o luto? a gente tem uma área da psicologia, que é a psicanálise, e ela diz que o luto ele é vivenciado em 5 estágios, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, né? Então, assim, no primeiro momento, quando você perde um ente querido, você quer negar. Não, não é possível. Como assim, né? Poxa, Não meu acredita que filho, aquilo aconteceu, né? exatamente. Meu filho estava saudável, estava aqui comigo agora. Como assim, né? E aí você tem o estágio da raiva. Você fica, pô, Deus, é sério isso? E aí você acaba desacreditando, perdendo um pouco a fé. E aí vem a parte da barganha. Mas então, e se eu fizer isso? Né? E se eu fizer aquilo? Será que quando você está enfrentando ali um processo de adoecimento na família também, esses estágios, eles também entram um câncer, uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer, né? Então vai entrar nesse quesito, negação, raiva, barganha, depressão e a aceitação, por fim, a aceitação. Mas não necessariamente nessa ordem. Você pode ter aí um momento de raiva primeiro, uma fúria. Você pode ter a barganha primeiro, né? É muito subjetivo. Essa forma como a pessoa vivencia o luto, ela é muito subjetiva. Ela é atravessada pelo ambiente onde nós estamos, pelos próprios sentimentos da pessoa, né? É uma coisa muito subjetiva. Quem eu sou? Como eu encaro a vida? Onde eu estou hoje?
esse ambiente onde eu estou, essa sociedade onde eu estou, também influencia. Porque tem lugares que a morte ela é comemorada. Né? Você vê pessoas que fazem o ritual de beber o defunto. Então, assim, depende muito de onde você está, como isso é visto naquela O ritual de sociedade. beber o defunto? Não entendi. O ritual de beber? Como Beber o assim? defunto. Explica pra gente. Tem lugares aqui no Brasil mesmo, lá no norte, nordeste, que é muito comum, quando uma pessoa morre, eles levam cachaça. Ah, E tá, aí eles entendi. brindam, eles bebem o defunto, eles brindam aquela vida. Eles Uhum, não choram, eles brindam a vida, o tempo que a pessoa esteve com eles. sim. Né? Então é muito interessante assim, essa visão de cada sociedade em que você está inserido. Uhum. Mas você falou aí sobre os estágios, né, do Sim, luto. A questão da depressão, às vezes, se a pessoa cai nesse estágio, talvez seja o caso de buscar uma ajuda, se as pessoas que estão à volta. Tem até uma pergunta aqui que eu ia fazer na sequência, né? Como lidar com uma pessoa que está vivenciando um luto? E aí, quem está à volta, se percebe que essa pessoa não está lidando bem com o luto, seria o caso de tentar conversar, direcionar essa pessoa para buscar uma ajuda, porque quando entra em depressão propriamente dito, já é uma depressão, já é uma patologia mesmo ali que precisa de cuidados. Me corrija se eu sim. estiver errada. A E aí gente já seria costuma o caso dizer, de não, tá certíssima. A depressão, assim, a gente diz que o luto, ele dura em torno de 6 meses. A partir dos 6 meses, ele se torna patológico, um sofrimento psíquico. E nesse ponto, a psicoterapia ela é muito importante, né? Você adquire o autoconhecimento, você tem ali caminhos por onde você pode ir para você enfrentar de melhor maneira esse luto. Me fugiu a palavra, desculpa. Então, assim, tudo bem. quando o autoconhecimento ele é muito importante, porque você consegue entender se você está tendo algum pensamento disforme, alguma forma de enfrentar a vida de outra maneira. Então, acaba que você fica muito recluso, você perde a vontade de se cuidar, de tomar banho, de lavar um O cabelo, mundo fica né? E, preto e branco, né? A pessoa fica é, desmotivada, desanimada. exatamente. É normal que isso aconteça por um tempo. A partir do momento que isso se estenda muito, é importante que se busque ajuda, né? Mas o luto, cada um tem um jeito de lidar com o luto. Tem pessoas que não gostam de mostrar que está sofrendo, tem pessoas que já mostram mais, tem pessoas que realmente têm dificuldade de sair do luto, e muitas vezes acaba nem procurando ajuda e ela pode acabar mesmo até vir a óbito, porque, vamos supor, eu já vi muito acontecer de casais que viveram muitos anos, aí um falece, o outro acaba um tempo depois, acaba partindo também. Também já vi casos de mãe, o pai que perdeu o filho e não conseguiu lidar bem com isso, porque a gente entende que pela ordem natural das coisas, quem deve ir primeiro são sempre os pais. Quando isso acontece de forma contrária, acaba que muitas vezes esse pai ou essa mãe acaba adoecendo tão gravemente que eles podem vir a óbito também, numa sequência de não conseguir passar por esse processo aí, por essas etapas que você colocou aí, com essas fases, por essas fases do luto que você muito bem colocou. Então, é importante, penso eu, você me corrija se eu estiver errada, que as pessoas que estão à volta estejam com um olhar bem atento a isso, para que possa ajudar essa pessoa com essa dor. Confere? Confere, porque assim, a gente acaba tendo coisas disfuncionais ali no nosso dia a dia, né? Eu vou parar de comer, eu vou parar de me cuidar, de tomar banho, autocuidado, eu vou me isolar num canto, eu não vou mais levantar da cama. É aos poucos, A vida sabe? não
Tem mais sentido A para vida não tem mim. mais sentido. Então, eu vou caminhando aos poucos para a morte. Não é assim, nossa, acabou e morreu. Não. Eu vou Aham. parando aos poucos, até que eu paro de caminhar, de sair do meu quarto. Eu vou definhando, né? A pessoa, quando ela não vivencia um luto de maneira saudável, onde ela se reconhece como pessoa, onde ela sabe quem ela é, que isso é normal, que isso precisa ser vivenciado de uma maneira saudável. É saudável chorar, é saudável falar da pessoa. Muitas pessoas evitam, falam, não, eu não vou falar. Não, fala, sabe? E muitas vezes a própria família não quer ouvir. Então, a ajuda do terapeuta é muito importante. O psicólogo, nesse ponto, ele é muito importante. Ele vai ter aquele olhar sem julgamentos. Você pode falar o que você quiser para o seu psicólogo. Ele não vai te julgar, ele não vai te condenar. Ele não vai achar que você, nossa, tá fora da casinha. Não, tá tudo normal, as coisas são assim. A gente tem que falar do ente querido, até para que a gente elabore bem essa perda, né? Para que fique tudo muito bem organizado. Perder alguém é muito sofrimento. Perder um filho, então, a gente não consegue mensurar, né? Somos mães, a gente não consegue mensurar e como é que seria o nosso mundo sem eles. Então, realmente, isso causa um desespero. E o profissional da área da psicologia, ele vai entrar justamente trabalhando essa caminhada aos poucos. A gente vai caminhando junto com o cliente, o paciente, como ele conseguir andar. Nada é imposto para ele de maneira, olha, você tem que... Não, é um caminhar. Pouco a pouco a gente vai avançando e a gente vai conseguindo lidar com essa dor. E a gente está falando aqui de seres humanos, mas às vezes a pessoa perde um animalzinho também e ela sofre tanto quanto quem perdeu um ser humano e muitas vezes não é compreendida. Uhum. Muitas vezes a dor dela, porque é um animal. Então, é assim, é preciso que haja empatia também, né? Que a gente consiga entender um pouquinho o outro, saber que aquilo ali era de extrema importância e que aquele serzinho ali, aquele animalzinho, era como se fosse um membro da família para ele. E perder um animal dói tanto quanto um animal de estimação, dói tanto quanto você perder um ser humano. Sim, porque o animal, ele só te dá amor, né? Quando você tem um cachorro, um detalhe muito interessante sobre os cachorros é que eles nos observam a todo momento. Pode ver, você está tomando café, o cachorro está lá te olhando. Você está vendo televisão, ele está lá te observando. Então ele pega as suas características e ele sabe como você é. Ele te entende, mas não é que ele te entende, ele acaba pegando as suas características. E nesse sentido, você se apega de uma maneira a esse animalzinho e a dor da perda de uma pessoa realmente, né? Você fica com um animalzinho 15 anos, tem bichinho que dura 18, 19 anos, ele faz parte do seu cotidiano. Ele tá ali a todo momento, você chega, ele faz festa, É, você vai dormir, ele deita junto. É um luto que precisa também ser ser olhado, respeitado, ser ser respeitado. respeitado. É. E aí, voltando assim, para quem perde uma pessoa, né, uma pessoa próxima, essa questão de respeitar o luto, você falou assim, chorar faz bem. Realmente, às vezes tem que deixar a pessoa chorar. Quando ela começa a falar sobre aquela pessoa que partiu, ela vai chorar. E outra coisa que eu acho interessante é que às vezes quando nós na condição de ir a um velório, ou ir ver alguém que teve uma perda assim, tanto de um animal quanto de um ser humano, muitas vezes a gente não sabe o que dizer, né? E aí eu entendo assim que tem momentos que você não precisa dizer nada, basta você chegar, tá doendo, né? E dar um abraço na pessoa, porque eu acho que às vezes você falar assim, eu já passei por isso, eu sei que você tá. Eu acho que não é muito empático isso. Então é legal você dar um abraço, acolher. Tem momentos que um abraço vale mais do que qualquer palavra, não é verdade? É verdade. E a dor para cada pessoa, ela é experienciada de uma maneira. O que eu perder um pai, para mim, talvez não seja a mesma coisa que você perder seu pai. Porque existe, qual foi a minha relação com o meu pai? Qual foi a sua relação com o seu pai? Então a gente não pode dizer assim, nossa, eu te entendo.
No máximo, você compreende essa pessoa. Sim. Que compreender é diferente de entender, né? Eu não sei o que dizer. Não diz nada, só diga, você não está sozinho. Eu estou aqui com você e para você. Você se coloca de maneira empática para essa pessoa. Ó, estou aqui com você, para você. Você não está caminhando sozinho. Isso é muito importante para uma pessoa enlutada. Ele saber que ele não está só. Que ele tem em quem se apoiar. E às vezes as pessoas, muitas vezes estão enfrentando o luto, elas não querem falar. E é importante ter Porque dói, alguém para estar do lado né? delas. Dói, né, Sabrina? Dói falar, É dói importante você ficar lembrar. ali. Dói. Aí você fica ali só em silêncio com a pessoa. Olha que legal, você tem alguém para ficar em silêncio. É tão difícil você ter alguém que você consiga ficar em silêncio. E é Na muito verdade, bacana você ter eu essa acho que é pessoa. difícil duas pessoas vivenciar o silêncio é difícil, né? Vivenciar o silêncio é difícil. Mas tem momentos que é isso, que basta o silêncio, basta a companhia, basta o estar próximo. Isso já acolhe e já dá aquele afago, aquele carinho que aquela pessoa está precisando naquele momento. Me faz lembrar muitas situações de pessoas que vivenciam, que cuidam dos seus idosos, pai, mãe, ou sogro, ou sogra, até o último minuto de vida, e às vezes passa por esse processo por 3, 4, 5, até 10 anos, que eu sei de casos de pessoas até 10 anos, e aí tem pessoas que mudam a vida delas em função daquela pessoa que precisa daquele cuidado. E aí quando essa pessoa parte, ela fica se sentindo meio deslocada. Então, é preciso que a gente também se achegue a essa pessoa e acolha, esteja próximo e cuide dela um pouquinho, não é verdade? É verdade, porque o que acontece? A razão do viver dela é aquela pessoa que ela precisa cuidar. Então ela passa 24 horas por dia em função de uma mãe, de um pai adoecido. Quando ele morre, peraí, quem sou eu sem essa pessoa? Né? Porque você já criou uma simbiose ali tão grande com aquele familiar adoecido que você já não se reconhece mais. Quem sou eu? Aonde eu me encaixo agora nesse mundo sem essa pessoa que eu cuidei por tanto tempo? É um luto. Aí é o luto pessoal de quem sou eu, aonde eu estou nesse mundo, onde eu me encaixo. Então, mais uma vez, o processo terapêutico ele é muito importante para você conseguir se reencontrar com você, para você conseguir se recolocar nesse mundo sem aquela pessoa que partiu. É o que acaba muitas vezes que você falou anteriormente, o ente querido faleceu e a pessoa morre. Você não se reconhece mais nesse mundo. Então, para que eu vou viver? Eu perdi meu sentido de viver. Né? Então, o processo terapêutico ele vai te ajudar a caminhar aí para você compreender quem é você nesse mundo. Uhum. E agora, o que eu vou fazer para me manter vivo? Como eu vou lidar com isso? O que eu preciso fazer para eu continuar a minha caminhada? Mas nesse momento é importante que as pessoas à volta estejam sensíveis a isso, né? Porque muitas vezes a pessoa pode estar num ambiente que ela não tem esse acolhimento, que ela não tem esse entendimento. E, às vezes a gente está falando aqui de pai, de mãe, de filho, mas às vezes pode ser o grande amor da pessoa, o grande amor da vida dela. É uma pessoa muito jovem, que a gente tende a se estarrecer com perdas de pessoas muito jovens, a gente fica compadecido. É mais fácil, é um pouquinho mais fácil aceitar a morte de pessoas vivas há mais tempo, mas de pessoas muito jovens a gente fica meio assim, né? Nossa, e dá uma sensação mesmo que o mundo ficou totalmente preto e branco ali. Então, como é que eu faço agora? Para onde que eu vou? Como é que eu, né? Então, as pessoas, eu volto a repetir, que é muito importante quem está à volta ter essa sensibilidade, esse olhar, esse carinho. E quem é amigo? Como os amigos devem proceder? O que você diria para os amigos de alguém que está vivenciando um luto? É muito importante você prestar atenção no comportamento, né? Existem comportamentos disfuncionais, onde você percebe que a pessoa não está bem, não está legal, ela chora muito, ela não conseguiu seguir adiante. Um amigo pode indicar um psicólogo, levar, olha, eu vou com você, eu marco a consulta para você. É legal, conduzir, né? Literalmente. Exatamente. Pegar
Porque dar Na esse mão. primeiro passo é muito difícil para quem Sim. está num processo de depressão. Poxa, a pessoa não vai conseguir, né? Ela precisa realmente que alguém pegue na mão dela como uma criança e leve. Olha, eu vou marcar, eu vou com você, eu te levo. Eu vou marcar uma terapia, vou marcar um psiquiatra para você tomar um remédio, para você se restabelecer. Não é usar o remédio para o resto da vida como uma muleta. Mas é naquele momento você precisa da ajuda terapêutica e ajuda do médico. Né? Sim. Então, assim, Sim. o amigo vai levá-lo, vai impulsioná-lo a ir. Aham. É. E assim, a gente tem uma certa carência de locais para se buscar essa ajuda, que a gente vive num país onde os recursos financeiros são tão difíceis, né? Mas existem as UBS, os CAPs, até as igrejas mesmo têm alguns atendimentos psicológicos. Então, há que se procurar por algum lugar que com certeza vai encontrar esse apoio, essa ajuda psicológica. Porque hoje em dia nem todo mundo tem recursos para arcar com as despesas de uma terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra. É extremamente importante, na minha visão, entendo eu, que todos nós, seres humanos, deveríamos fazer terapia, principalmente pós-cenário pandêmico, porque eu acho que a pandemia trouxe muitos lutos, além das perdas físicas de pessoas queridas, os lutos de negócios, de dinheiro, de você ter que reaprender tudo, de você ter que de você ter que ressignificar a sua vida. E muitas vezes a pessoa pode estar nesse momento pensando, nossa, eu estou sim com essa dificuldade, mas onde que eu vou? Como que eu não tenho dinheiro? Como que eu faço? Então, pode procurar uma unidade básica de saúde, pode procurar um CAPS, vai encontrar algum tipo de atendimento nesses locais? CRAS, eu sei que tem esse atendimento psicológico, às vezes é feito em grupo mesmo, mas você pode, o primeiro momento eles vão te acolher, você vai conseguir expor o seu problema, né? Então o CRAS é a primeira porta de entrada do SUS para esses atendimentos. Você tem também algumas UBSs, você tem o atendimento, sim, de psicólogo, que você pode ir lá conversar. Infelizmente, no nosso país, você não tem muito isso, né? Assim, o psicólogo, a gente costuma dizer que psicólogo é luxo, né? Mas não é. A gente já tem aí Verdade. lugares que você pode recorrer, tem ONGs que você consegue, pessoas com câncer, você tem ONGs que você tem ali o auxílio do psicólogo. Cada comunidade vai ter o seu lugar de apoio. As igrejas, algumas têm, eu sei que a igreja presbiteriana tem, algumas igrejas católicas, comunidades católicas têm, né? Centros espíritas têm também esse auxílio. É só a gente se Acolhimento informar e fraterno, né? caminhar. Sim, sempre vai ter uma saída. Tem também o 188 CVV, que as pessoas podem ligar lá Verdade. para conversar, não é nenhum profissional, mas tem um acolhimento, tem Uma um escuta jeito, diferenciada. exatamente, que é o CVV, que através do 188 a pessoa pode ligar lá e botar para fora. Eu conheço algumas pessoas, nesse momento, inclusive, que estão tendo dificuldade de lidar com o luto, não consegue, às vezes a pessoa até age como se a pessoa ainda fosse viva. Isso não é legal, né? É que nesse cenário nosso pandêmico, o que aconteceu é que a gente não pôde se despedir, a gente não teve mais aquele ritual, porque esse ritual que a gente está acostumado de velar 24 horas, aquele momento é uma despedida. Isso é muito importante para nós compreendermos que essa pessoa se foi. Uma coisa sou eu estar ali com o meu ente querido, velando, tendo o meu tempo de elaborar esse luto, porque é um tempo de elaboração. Essas 24 horas que você está ali com a pessoa, de corpo, né, apenas de corpo, você está elaborando esse luto, você está se preparando para enterrá-la, você está se preparando para deixá-la ir. E nesse cenário pandêmico, isso tudo se perdeu, porque a pessoa, ela morria, você não podia visitar. A começar que você não podia visitar. Aí você recebia um telefonema dizendo que o seu ente tinha partido. E você não podia ver.
porque ele já saía de lá num saco preto, ia para dentro do caixão, 2 horas de velório, de caixão fechado, num saco preto, você não conseguia nem ver o rostinho do seu pai, da sua mãe, do seu filho, por uma última vez para você se despedir. Então, isso causa uma sensação de que a pessoa não se foi. Você não teve esse momento de vivenciar o luto, né? De vivenciar aquele momento de despedida. Isso é muito saudável para o nosso luto, para a caminhada normal do nosso luto. Sim, é importantíssimo. Olha, o papo tá bom, tem meia hora que a gente está aqui falando. Eu vou desativar os comentários aqui, ativar, digo, para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém que está aí está interessado. Quem estiver gostando do papo, pode. Eu vou apertar os coraçõezinhos aí, né, gente? A gente traz os convidados aqui para passar informações interessantes. Cliquem nos coraçõezinhos aí e quem quiser perguntar alguma coisa, a Sabrina está aqui para responder. Então, Sabrina, me diz uma coisa. O que seria superar o luto? Quer dizer que a pessoa esqueceu, passou? Não é nada disso, né? Não. Superar o luto é você lembrar com saudade, sem sofrimento, né? É quando você consegue entender, olha, aquela pessoa partiu, realmente era a hora dela. E eu entendo que isso é normal da vida, né? Partir é normal. E aí eu lembro daquela pessoa, eu lembro dela com carinho, eu lembro do que eu vivenciei com ela, as coisas boas, às vezes as ruins também, mas a gente tem que se apegar mais às coisas boas, né? E você lembra com carinho, você tem saudade, mas você não tem sofrimento mais. Você não chora, você não sente dor. Você consegue, olha, meu pai morreu, poxa, ele era assim, ele era assado. Poxa, que legal. E você conversa com um amigo, nossa, eu gostava tanto dele, era uma pessoa bacana, divertida. E se torna uma coisa normal, é uma fala normal. A Marlete está falando aqui, ó. Boa noite. Como é bom ter alguém que tem mais conhecimento sobre o assunto. Porque realmente, às vezes, a pessoa tem dificuldade de entender o que é essa dor do luto, não é? As pessoas fogem do luto. E a gente deveria não fugir, a gente deveria enfrentá-lo. Na verdade, olha, a Mel está falando aqui, eu tive muita dificuldade de lidar com o luto, passei pela depressão, ó. Na verdade, a superação, pelo que eu entendi aqui, você me corrija se eu estiver errada, a leitura que eu fiz é que a superação, na verdade, é o último processo, a última fase das etapas do luto. É a aceitação, é você aceitar que aquilo ali foi inevitável, tinha que acontecer, porque você falou assim, as pessoas têm medo do luto. Com perdão na palavra, eu acho que as pessoas têm medo de falar da morte, as pessoas têm medo da morte. Sim. E aí as pessoas têm dificuldade de falar sobre morte. Quando a gente está falando sobre morte, a gente está falando de vida. Nós somos seres que a gente tem um início, meio e fim. Chega uma hora que a gente acaba mesmo. E é importante falar de morte. Falar de vida é falar de morte. E falar de vida, a gente precisa o quê? Que a gente tenha vida plena, a gente procurar viver bem, fazer tudo o que precisa ser feito. Outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante que a Ana Beatriz, a psiquiatra, ela falou que... eu esqueci o sobrenome dela. Ana Beatriz, a psiquiatra. Psiquiatra. Tem até os livros dela aqui, mas agora está longe. Psicopata do cotidiano. Não, ela falou, não é esse, é Mentes Brilhantes, eu acho, mas ela falou assim que a gente tem que estudar muito, a gente tem que buscar informações e que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai atrás de informações, mais a gente tem dúvida. E que a dúvida é boa, porque a dúvida te impulsiona a ir atrás do correto, do certo. E eu acho que isso é vida, né? Você tem que procurar viver, porque você tem que deixar um legado. Quando as pessoas se lembram de você por algum momento, de alguma forma, você não morre, você é eterno na vida daquela pessoa. Por quê? Aquela pessoa fez coisas muito boas, deixou um legado de coisas interessantes, foi referência. Então, eu acho que a vida é isso, você tem que viver intensamente, sabendo que vida e morte caminham de mãos dadas, né? Sim, e enquanto você estiver
na lembrança, no coração das pessoas que ficaram, você permanece vivo, né? Então, assim, isso que você falou sobre o pensamento, né, que a gente tem que refletir, que a Ana Beatriz falou, isso é o conceito da filosofia. A dúvida, ela está aí. E você tem que buscar entendimento. Quanto mais você busca, quanto mais incerteza você tem, melhor você fica. Porque mais você vai questionar, mais você vai procurar ajuda e mais você vai ler, vai entender, né? Isso é muito interessante. A gente não pode ficar barrado. Olha, não quero falar sobre morte, não quero falar sobre luto e eu vou ficar estagnado. Não, vamos estudar, vamos entender o que é o luto, como ele funciona, para que a gente torne isso mais leve, né? Para que isso fique mais suave no nosso dia a dia. É importante a gente falar sobre isso. É um assunto que ninguém quer falar, mas é muito importante. É verdade, é verdade. Alguém mais, algum comentário aqui? Tá gostando, gente? Aperta os coraçõezinhos aí, que é pro Instagram entregar mais, pra gente saber que o conteúdo tá bom. Você gostaria de falar mais o que, Sabrina, sobre essa questão do luto? O que você acha que é relevante, que é importante que a gente traga para uma reflexão aqui nesse momento? Eu acho que o mais importante é a gente entender que o processo terapêutico é muito importante no nosso autoconhecimento, para que a gente perceba os comportamentos disfuncionais. Quanto mais eu me conheço, mais eu entendo que algo não me faz bem, né? Então, assim, eu sei quem eu sou, eu sei onde eu estou. Peraí, isso está me fazendo mal. Então, eu vou buscar ajuda, né? Eu vou buscar conhecimento. E quem vai me conduzir ao meu autoconhecimento? O terapeuta. Ele vai te orientar. Então, o processo terapêutico ele é muito vantajoso nesse ponto. Ele se torna essencial na sua busca por autoconhecimento, para você saber quem você é, onde você está e até onde você pode ir. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que buscar ajuda não é vergonha, não é sinal de fraqueza, não é feio, muito pelo contrário, é sinal de sabedoria, é sinal de que você está tentando encontrar um meio de se encontrar no tabuleiro existencial. O que eu estou fazendo aqui, por quê, para quê, onde que eu vou e o que eu posso fazer para melhorar isso. O que você está me dizendo é mais ou menos isso, porque do mesmo jeito que as coisas, estraga uma lâmpada, você procura um eletricista, tem um problema na hidráulica, você procura um bombeiro, tem um problema estrutural, você procura um arquiteto na sua casa, tem um problema. Você tem que ter essa consciência de que a sua mente, a sua cabeça, o seu psique, o seu emocional pode falhar. Não é vergonha nenhuma você procurar um profissional. Do mesmo jeito que você procura um gastro, um dentista, quando você sente dor. Então você pode, e por que não? Para melhorar a sua qualidade de vida, para trazer leveza, para trazer entendimento, conhecimento e muitas dúvidas. Aqui, ó, Então, o Rubens Fonseca está dizendo aqui, buscar ajuda é uma demonstração de respeito por nós mesmos. Muito boa essa exatamente. colocação. Uhum. Exatamente, né? Não é fraqueza. Pelo contrário, você está demonstrando que você tem muito respeito por você quando você fala, opa, peraí, aonde eu tô? O que está acontecendo? Eu vou lá e vou pedir ajuda. As pessoas, mas isso é fraqueza. Não, isso é força. Amor A partir do momento, próprio. amor próprio. E você tem que fazer um movimento, né? Quando você sai desse seu estado de conforto e você faz um movimento. Isso é coragem, né? Essa busca por ajuda, isso é realmente sair da nossa zona de conforto e querer entrar nesse campo que é tão maravilhoso, a nossa psique é tão maravilhosa, e você querer se conhecer. Isso é lindo. Você fazer Verdade. contato com você, quem você é. É muito bonito. A Ana Paula está perguntando aqui, a partir de quanto tempo o luto com dor e tristeza passa a ser preocupante? Olha, é a partir dos 6 meses. Durou 6 meses, mas assim, né? Tudo é muito subjetivo. Mas a partir de 6 meses você já começa a entrar num processo de adoecimento psíquico mesmo. É quando você começa a ter uma depressão,
entram os distúrbios de sono, distúrbio de alimentação. Então, depois de 6 meses, não passou, não melhorou, vamos buscar ajuda, buscar um profissional da área que possa te orientar. Então você está falando que a partir de 6 meses eu estou identificando aqui algumas pessoas que já têm uns 2 anos e a pessoa ainda está lá naquele processo visivelmente de luto. Isso significa que essas pessoas já, o tratamento já estão adoecidas. Estão muito adoecidas. Eles já estão numa depressão crônica, né? É um processo de sofrimento e a gente não consegue nem mensurar o sofrimento dessa pessoa. 2 anos ali remoendo, vivendo aquilo diariamente, né? Isso não causa aceitou, muita dor. não aceitou. Não aceitou, continua ali. No primeiro estágio, né, que a gente falou, ai meu Deus, eu e esses estágios, a negação. gente nunca grava. A negação. Tá na negação. Ou tá na raiva ainda, né? Tá ali, poxa, mas por quê? Continua ali, mas o porquê? Né? Tá ali. Não consegue elaborar, não consegue deixar ir. Tá preso ali, tá preso. Não conseguiu o superar, que você falou aqui, que é a aceitação. Isso, né? Isso. Então, gente, mais alguém aqui que está aqui, os presentes, gostaria de falar mais alguma coisa, de perguntar mais alguma coisa? Sabrina, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu vou deixar aí 3 filmes que falam realmente sobre o luto, né? A gente tem o Beleza Oculta, acredito que muitas pessoas já tenham assistido, com o Will Smith, que ele perde a filha, e ele, como a gente falou, né, quando a pessoa não quer vivenciar o luto, ele se torna um sofrimento. Né? O Will Smith, nesse filme, ele nitidamente não quis aceitar a perda da filha dele. E isso gerou um adoecimento muito grande nele. Então, é um filme que a gente pode assistir, que fala sobre o tema e é muito legal. Tenho Questões de Família, que são 3 irmãs. Estou anotando aqui, peraí. Questões de Família. Fala um pouquinho. Esse filme eles são 3 irmãs e a mãe delas adoece e a mãe cuida de um irmão autista. E aí elas se veem ali no meio daquela confusão da doença da mãe, que está prestes a morrer, e elas se perguntam, poxa, será que eu vou dar conta de cuidar do meu irmão autista? Então são 2 lutos, né? A perda da mãe, que está por vir, e aquela questão, poxa, e agora? E o meu irmão? Né? Você se encontra ali dividido entre essas 2 questões. E a gente tem também o filme 5 Passos de Você. 5 Passos de Você. Isso, nossa, são 2 adolescentes. Eu não assisti nenhum desses filmes. Não. Beleza Oculta, eu acho que eu assisti. Com o Will Smith. Esse filme é muito famoso. Mas já tem muito tempo, 5 Passos de Você. Fala um pouquinho, assim, rapidamente. Esse filme são 2 adolescentes, eles têm uma doença e eles ficam internados muito tempo e eles se conhecem justamente por terem a mesma doença no hospital. Só que, por questões de saúde mesmo, de não poderem ter contato, eles ficam... lógico, eles entram num processo de luto e se perguntando, será que a gente quebra as regras do hospital para a gente ficar junto? Para que a gente possa viver esse amor? Né? Então, assim, também é um luto ali de não saber o que fazer. Eu tenho você, mas eu não tenho. Você está longe de mim? É um luto. Você não está comigo. Ô, Priscila, você falando um pouquinho sobre 6, 5 passos de você, me fez lembrar de uma situação. Sobre a questão de quando você está no hospital mesmo, sabendo que a pessoa está ali no seu... Não vai ter jeito, você já sabe que não tem jeito. Você já tem aquela... Embora você não aceite e queira que isso não aconteça, é fato. Né? Você já tem aquela certeza. É muito interessante que a gente tenha a sensibilidade de perceber isso e caso a pessoa que está partindo queira falar alguma coisa, é importante deixar essa pessoa falar sem entrar com aquela fala assim, deixa de bobagem, não fala isso, você vai sair daqui bem, não sei o quê, patati patatá. Não, tem que deixar aquela pessoa falar, porque ela está nos últimos momentos de vida dela. É importante que ela fale o que ela tiver vontade de falar e você esteja pronto para ouvir. Isso é muito importante também, não é? É muito
importante. O psicólogo hospitalar, ele tem uma função muito, muito bacana nesse sentido. Às vezes, a pessoa que está no leito de morte, ela tem uma questão mal resolvida com o filho ou com a esposa. Ficou algo ali que não foi bem Ruído na vivido. comunicação. Isso, não foi bem vivido. Então, a pessoa vai chegar para o psicólogo e vai falar, olha, eu queria me reconciliar com a minha família. E aí o psicólogo vai entrar em contato com a família e vai intermediar essa conversa. Ele vai estar presente, ele não vai interferir na conversa, mas ele vai estar ali para intermediar. Ele vai fazer esse intermédio da pessoa vir, ele vai conversar antes com o familiar, vai explicar a situação daquela pessoa que está no leito, e eles vão se entender, ele vai fazer esse caminho para que eles se entendam, se compreendam e para que tudo fique bem. A Mel tá falando aqui, eu não pude chorar. Tive que assumir responsabilidade. Meu pai e minha mãe não aceitaram e morreram logo em seguida. Isso é difícil, né, Mel? Foi uma situação que marcou sua vida, eu acho que deve ter marcado. Mas, enfim, é porque isso me fez lembrar esse filme aqui, Cinco Passos de Você, que você disse que eles queriam vivenciar coisas dentro do hospital, me fez lembrar essa situação. Ela está falando aqui, ó, meus pais não aceitaram a morte do meu irmão mais velho. Ah, tá, entendi, Mel. Não aceitaram, você assumiu as responsabilidades e na sequência eles vieram a óbito, né? Nossa, doloroso. Perdeu logo 3 pessoas. Complicado. Aí a gente estava falando aqui sobre essa questão de falar, porque às vezes a pessoa está lá no leito de morte, quer falar até sobre questões financeiras mesmo. Ah, eu quero deixar isso para fulano, eu quero deixar isso para ciclano, mas geralmente às vezes a pessoa que está acompanhando ali começa a entrar com essas falas de deixa de bobagem, não vai falar sobre isso não. E é muito importante que a gente tenha a sensibilidade de deixar que as pessoas que estão ali numa situação muito vulnerável, muito fragilizada e que possivelmente não vai ter retorno, deixar ela falar, ouvir o que ela tem a dizer, botar para fora, que às vezes é aquele último momento mesmo que ela tem de oportunidade, inclusive, de se arrepender de algumas coisas que ela não teve tempo hábil para se arrepender, né? Então, eu não sabia que a importância do papel desse psicólogo no ambiente hospitalar. E a Melway colocou uma situação dos pais dela que não aceitaram a morte do irmão dela. Isso é um luto mal resolvido, mal vivido, né? Então, assim, até porque a perda de um filho, a gente não consegue ali entender, deve ser muito difícil. E é um luto que não foi bem resolvido, que não foi bem vivenciado, que talvez pudesse ter ali um olhar de um profissional da área para poder, né, conduzir melhor. E talvez a própria Mel ali precise ter esse olhar para ela, né? Porque ela perdeu 3 pessoas queridas. Você perdeu Então ela 3 tem que se olhar. pessoas. Ela tem que se olhar. Ela tem que se amar, né? Não tem culpa de nada, não tem culpa de nada. Porque eu acho que nesses casos, assim, quando a pessoa vivenciou a situação, né, entendo eu assim, ela, naquele momento, ela fez o que podia fazer, entendeu? Aí depois veio o conhecimento que estava ao alcance dela. Então, não existe culpa. Existe só superar essa dor, mas foi feito o que podia ser feito. Na verdade, não é culpa, é consequência, né? Isso. Não, porque às vezes a pessoa pode se sentir culpada. Eu digo assim, porque ela pode se sentir, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E ela não tem que ter essa culpa. Tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. As coisas são feitas da maneira que a gente pode naquele momento. É a mesma coisa. Hoje em dia a gente vê que os pais da gente nos criaram de algumas formas que nos dias atuais nem tem mais sentido de ser. Mas eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Foi o que tinha para aquele momento, foi o que era naquele momento. E a sociedade vem mudando. Né? O que era para eles, não, assim como o que é para nós, não é mais para os nossos filhos. Né? A sociedade ela vem se transformando. Completamente. Olha, tá
acabando o nosso tempo. A conversa foi legal. Eu acho que foi boa. Você gostou, Sabrina? Ah, eu adorei. Foi muito bom. Te agradeço pela oportunidade, por me dar esse espaço de poder conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto. Eu particularmente gosto muito do luto, né? Falar de luto é falar de vida. Então é muito bom poder dividir um pouquinho com vocês. Espero que todos tenham gostado. Eu também espero que sim. Se ninguém mais tiver, ó, eu tive muita dificuldade de lidar com o luto. Ela tá falando, né? A Mel mesmo tá falando. Tive muita dificuldade de lidar com o luto. Passei pela depressão. Deve ter sido duro mesmo. Compreensível. Aham. Então, eu acho que se ninguém tiver mais nada para falar aqui, você tiver algum recadinho, você fica à vontade, pode falar aí, dar o seu recadinho, que a gente está caminhando para encerrar. Só dizer para o pessoal da importância do autoconhecimento, se cuidem, busquem ajuda sempre que vocês sentirem algum comportamento disforme, algo que não está legal. Busquem os profissionais. Nós estamos aqui para ampará-los, Você para faz escutá-los, né? atendimento remoto? Atendimento remoto é presencial. Então se alguém quiser, pode te procurar, pode te acessar aí pelo Pode sim. seu perfil. Pode sim. O perfil dela está aqui debaixo do meu nome, tá? Se alguém quiser falar com a Sabrine, pode mandar um direct aí para ela, pode seguir ela lá, né, Sabrine? Isso mesmo. Então, vou dar uma desativada aqui. Se alguém quiser bater uma foto aí do nosso momento e marcar a gente, se tiver gostado muito. E muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigada a você mais uma vez por ter nos disponibilizado o seu tempo. E até Obrigada. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.